certo. Tá. E aí eu me vi com uma situação financeira difícil, porque eu não tinha condições mais de pagar a prestação. E aí uma amiga me disse, nessa época eu era coordenadora de RH, de uma empresa de marketing promocional no Rio Grande do Sul. E aí uma amiga me disse assim, uma prima minha fez um show numa casa noturna, ganhou R$ 500. E aí eu disse, bah, R$ 500 pra mim era metade do meu Isso que eu salário. ia falar, você Naquela ganhava- época era R$ 1.000 que eu ganhava. E não dava pra Então, pagar as contas. não dava pra pagar as contas. E aí eu disse, vou lá fazer um show. Só que quando eu cheguei lá eu vi que não era esse valor, né? E acabei entrando pra prostituição. Não era esse valor? Era Não, menos? era bem menos, bem Putz. menos. E aí eu acabei descobrindo que a prostituição eu ganharia muito mais. E aí eu fiz da prostituição o meu trabalho. E aí você começa a trabalhar lá. Aos 21 anos. Mas nessa casa ou atendendo... Eu fiz, na verdade, a primeira casa que eu fui eu não gostei. Tá. Daí eu achei meio sujo, assim, meio estranho. Daí eu pesquisei na internet uma casa melhor, daí eu fui, que é o Gruta Azul, que é muito conhecido em Porto Alegre, que é uma casa muito bonita. E aí eu fui pra lá e eu achei incrível o lugar, assim, parecia uma balada bar, as meninas lindas com o corpo perfeito dançando. E aí eu disse, eu quero ficar aqui e trabalhar e ganhar dinheiro. Tava com quantos anos nessa época? 21 para 22 mais ou menos. E aí eu não bebia. E então pra mim eu pensava assim, eu não vou beber porque a maioria das meninas que acabam Gasta tudo no... gasta, eu quero juntar um patrimônio. E foi o que Você eu tinha fiz esse nesses plano anos. de- Eu tinha esse plano de construir, porque eu vim de uma família muito pobre, né? Então eu pensava, eu não quero me relacionar com ninguém, não vou me apaixonar por ninguém, porque eu quero juntar dinheiro e mudar a minha vida e a vida da minha família. E foi o que eu fiz. E você conseguiu? Consegui, Juntava a grana? consegui. Tive financeiramente muito bem nesse período também. Sim, apartamento, carro. Mas como que foi a tua experiência nisso? Porque era uma coisa diferente pra você. Foi tranquilo ou teve aquele negócio, eu tô pensando só... Tem que pensar na grana, pensar na minha família? No início, quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, você encontra homens bonitos. Ah, é? Sim, homens bonitos, homens casados. Então, você pensa assim, nossa, eu ficaria com ele fora daqui. Então, por que eu não vou, né, ter um relacionamento, uma relação sexual com ele por dinheiro, sendo que eu ficaria de graça? E aí foi o que aconteceu. Aí foi mais fácil pra você nesse começo, porque eu então. escolho, na verdade. Ali você escolhe. Não era obrigado? Não. Ah, tá. Você é livre pra... É como uma balada. Entendi. Uma balada, você tá lá, o rapaz tá lá, o homem tá lá, depende da idade. Aí tem que entrar em acordo dos dois. Tem que entrar em acordo dos dois. Ficava o cachê... uma parte pra casa? Não, a casa não ganha Não? nada. Ela ganhava com o quê? Com a bebida? Com a bebida. Ah. Aí eu tinha que pedir um suco, só. Então a casa ficava com a parte do suco e eu ficava com o meu cachê inteiro pra mim. Aí na época eu comecei a cobrar em torno de R$ 400. E aí depois, quando eu fui ficando mais famosinha, daí foi subindo 800, foi subindo o valor de acordo com a fama que eu tinha. Entendi. E aí eu trabalhei lá na casa, fiquei alguns anos lá. E aí eu via famosas indo lá fazer show de striptease. Ah, é? E aí essa famosa ganhava muito bem nos shows. Só pra fazer o show? Só pra fazer o show. E eu disse, eu quero ficar famosa, É. porque se eu faço show aqui, porque daí eu comecei a fazer show também. Aí eu ganhava, acho que devia ser uns R$ 100 mais ou menos. E as famosas- E elas ganhavam 1.000, 2.000, 7.000, dependendo E da... nem precisava fazer E programa. não precisava fazer programa. Só dançar, Aí fazer você show. entendeu que fala, putz, esse é um caminho. Esse é o caminho pra mim ganhar mais, que pra mim era uma empresa. Claro. Eu queria trabalhar e ganhar dinheiro E trabalhar o mínimo possível. e trabalhar né? o mínimo possível. Porque é o corpo que você tá... Isso. Aí eu, como eu trabalhava numa empresa de marketing, eu descobri que a propaganda seria a alma do negócio. Né? Então eu comecei a investir em mim, comecei a fazer cirurgia plástica. Mas qual era o teu codinome lá nessa época? Imola. Imola? Por causa da pista? Do Ayrton Senna. Das Sim. curvas perigosas? Sim. Eu falava, ou você se perde ou você chega em primeiro.
porque a pista morreu o Ayrton Senna, né? Infelizmente, saudoso Você se Ayrton Senna. perde ou chega... Isso, então pra mim era um marketing, era uma brincadeira. Claro. De mau gosto, né? Pra quem é fã, eu até peço perdão. Não, Mas eu mas falo era- isso, eu nem relacionaria ao Ayrton Senna, mas pelas curvas pelas perigosas curvas mesmo. perigosas, exatamente. E fazia é sucesso, isso, porque você falou que fazia eram só sucesso. meninas bonitas. Só meninas bonitas. E a competição existe como... Competição grande. Exatamente. E aí eu queria me destacar. Daí eu comecei a fazer muita cirurgia plástica pra ficar com o corpo perfeito. Mas você já tinha um corpo bom, perfeito, Já assim. era bonito, mas não com silicone, Ah, né? tá. Toda, E as toda outras tinham? montada, né? As outras tinham. Então eu comecei a me montar, fiz nariz, lipo, fiz várias Tudo com a cirurgias. grana que você tava ganhando. Isso, eu ganhava e investia em mim. Aí, E daí... dava resultado? Deu resultado assim? Sim. De você conseguir mais? Sim, quanto o corpo mais É bonito, mesmo? mais caro você cobrava, né? E aí eu comecei a investir em mim, e aí eu descobri que ser famosa eu ganharia mais. Mas aí eu qual que comecei era- a mas descobrir. como? Então, como? Aí, porque tu vai fazendo amizade. Sei. Aí tu descobre que fulana da mídia faz programa. E ela é famosa. E então, poxa, imagina, eu ganhava 400, eu quero ganhar 15 mil. Eu não quero ganhar 400. Então eu pensei, tudo isso eu escrevi no livro, né? Sei. Morri para viver. Mas na época você anotava... Você tinha um diário, alguma coisa? Tinha É diário. mesmo? Você tinha anotava as diário, coisas? Aham, tinha diário. Você tem esses diários ainda? Tenho. É? Aham. E o que você pensava na época? Você lembra o que você escrevia? Assim? Ah, eu era muito Quero ser famo- infantil. É? Um dia muito quero ser infantil, famosa é. e tal. Eu achava assim que quando eu fosse muito rica eu seria feliz. E, na verdade, eu estava em busca da felicidade, né? Eu estava No em busca fundo de era preencher isso. um vazio que eu tinha. É. Eu tentava preencher com coisas, com pessoas, o vazio que estava dentro de mim. Entendi. Mas e como você pensou assim? Você é famosa como? Então, daí eu pensei, né? Como ser famosa. Exato. Aí eu lembro que na época, Na época já tinha rede social, essas coisas, Instagram, essas coisas ou não ainda? tinha Orkut. Ah, era a época do Orkut. Orkut. Mas não tinha influencer na época, não Não. existia essa coisa. Não tinha. E aí? E aí eu lembro que eu quis ser garota colorada, musa do Internacional. E o que é um concurso? É um concurso, daí eu consegui participar. Aí foi o início, foi um degrauzinho de cada vez. Aí eu participei do Musa Colorada. Aí depois eu fui pro Twitter. Até foi estar aqui é o nível mais alto. Foi o ponto mais baixo? Por quê? O ponto mais O que baixo. você fez no Twitter? Então, no Twitter eu comecei a implorar para as pessoas para mim ser paniquete sagrada, porque eu queria muito ir para televisão. Ah, era a época que Paniquete era o Paniquete auge. era o tipo, auge. fazer sucesso, fazer capa de revista e tudo mais. E aí eu implorava eu não me lembro o nome do diretor lá. Nessa época era... Esqueci. Ou era Não o era o Ricardo, Bolinha. Não era o Ricardo. Não. Eu não me... O Alan Alan, Rapp. diretor, Nossa, é. eu implorava para ele para me dar uma oportunidade. Por quê? Estavam escolhendo uma... Tava escolhendo o Paniquete Sagrada para fazer parte do... Nossa. Aí, o que eu consegui? Aí eu consegui que um câmera que gravava o Pânico Sei. visse o meu Twitter. E aí ele disse, vem pro Rio que vai ter uma gravação e eu vou conseguir para você. Ah, é? Mas tu viu como a gente tem que ir atrás dos sonhos da gente? Ué, você não tem nada a perder. Não, e você deu já tem. certo. E você foi pro Rio? Na Fui louca? Mas pro Rio e consegui gravar com o que eles que era? no meio da praia. Na praia? Eles estavam Na fazendo praia. matéria na praia? Aham. E como que foi essa matéria? Ah, foi muito legal. Que Aí eu era que eles beijei a estavam- Nicole Baus, dei um selinho É? nela. Tu vê, pra quem saiu do interior, nunca imaginei que ia conseguir através do Twitter ali, implorando, pedindo, por favor. E aí, como que foi? Daí foi muito legal, eu fiquei bem feliz, só que na verdade não fui selecionada para Paniquete Sagrada. Tá. Aí eu fui ser... Mas você já teve o gostinho, Já né? tive- Tipo, já tive é. perto lá. Eu não me então. lembro a ordem cronológica, assim, exatamente, que depois que eu tive o coma, a minha cabeça meio que deu uma assim, às vezes eu não consigo Colocar na colocar ordem na certa. ordem certa. Tá. Mas teve os legendários, que eu fui legendete do Marcos Mion, Ah, e aí foi muito legal também. Mas o ápice, assim que estourou, sem ser o Miss Bumbum, foi que eu fiz um comercial de refrigerante com o Latino. E aí eu disse Latino, qual que era a marca? era... Ai,
Meu Deus, como Ah, é que o era? Paquito veio pra gente também. Eu não me lembro agora. Mas como que era o comercial? Mas era um comercial de refrigerante, que a música do Kuduro dele tava em alta Ah, nessa época? nessa época. E aí eu disse pra ele, me dá uma oportunidade. Eu disse, me dá uma oportunidade pra ser tua legendete. Eu vou me empenhar, vou dançar, vou fazer, né, o que for. Mas você... Uma oportunidade. E aí? E aí ele disse, tá bom. E ele acreditou em mim e deu certo. Daí eu fui dançarina dele um período. E aí posei pra Sexy. Veio o convite da Sexy como musa do Kuduro. Então era tipo, tava Musa tudo... do Kuduro, é Musa do engraçado. Kuduro. Pra quem não sabe, teve essa moda do Kuduro. Teve. E aí, pra mim, era um sucesso, porque imagina, né? Eu tava conseguindo capa de revista, coisa que nunca imaginei que iria conseguir. Mas E o meu grana cachê tava, aumentando. é isso que eu tô falando, de grana tava rolando também Isso. diferença? Tava Porque a capa rolando. mesmo não pagam muito hoje em dia, Não, né? a capa não paga. Foi a na época que o pessoal pagava 1 milhão. Não, que... na época me pagou acho que foi uns 30 mil reais. Aí, tá foi vendo? algo bem baixinho, assim. Mas pra Mas não mim... era só pelo dinheiro, era não, pela... era pela visibilidade que iria aumentar o meu cachê. E aí depois... Mas você continuava ainda morando lá no sul ou você já tinha vindo pra cá nessa época? Daí, na época do Latino, eu parei porque eu tinha grana guardada. Daí eu falei pra ele, fui sincera com ele. Eu disse pra ele, né, do meu passado. Daí ele disse, mas quando tu estiver comigo, tu não pode estar fazendo isso. Ah, ele falou? Falou. Daí eu falei, não, tudo bem, eu tenho dinheiro pra me manter, mais o cachê, tá Sim. tudo Aí tranquilo. você parou, Daí eu né? parei nesse período e fiquei sem fazer. E tinha muita grana, sempre fui de guardar dinheiro assim. Você não era de gastar? Não era de comprar gastar. carro, comprar não sei o quê? Não, eu já tinha comprado, né? Eu já tinha apartamento, já tinha comprado carro. Pô, mas então você ganhou uma grana legal, então. ganhei. E ainda tinha uma grana guardada Tinha grana pra guardada poder viver. pra me algum- manter, Tá. isso. E aí eu fiquei esse período sem trabalhar, sem fazer nada e só dançando com ele.